Na nossa Bíblia, nós pensamos que temos duas cartas de Paulo aos Coríntios, mas na realidade, Paulo escreveu no mínimo 4 cartas aos Coríntios. Aqui mesmo na primeira epístola, no capítulo 7, ele disse: já em carta vos preveni. Na carta que está dita que é a primeira, ele já diz que tinha escrito uma anterior. De modo que a primeira carta aos Coríntios é no mínimo a segunda. Sem falar que também a primeira carta aos Coríntios dá traços e evidências de uma junção de textos, mostrando que eventualmente uma terceira carta que tinha sido escrita por Paulo foi acoplada. Houve uma interpolação para que ela continuasse. Você nota uma pequena variação na sequência da leitura e da percepção. Quando você chega na segunda carta aos Coríntios, é bem nítido que no mínimo elas são duas, numa só. Talvez até sejam 3 numa só. E há quem pense que, na realidade, a última carta de Paulo aos Coríntios se tê-la nas mãos, porque ela se perdeu em algum lugar e em algum momento. Além do que, o tema daquela primeira carta era um tema extremamente prático. Todos os temas de conversas de Paulo com o que aconteceu com a igreja que havia aqui em Corinto foram temas de extrema praticidade. Tem muito pouca teologia nas cartas de Paulo aos Coríntios. Até porque os de Corinto não eram pessoas de muita profundidade nem de muita reflexão. Ao contrário, do ponto de vista social e econômico, a maioria dos que se converteram aqui eram pessoas pobres, com exceção de uns poucos ricos, que deram inclusive assistência financeira a Paulo, em razão de cuja assistência ele pôde se dedicar exclusivamente à pregação. Mas ele mesmo diz aos coríntios: irmãos, notai na vossa vocação. Está falando dos que se converteram aqui. Como não foram muitos sábios, nem muitos ricos, nem muitos poderosos, a maioria dos que se converteram foram pessoas simples e pessoas pobres. Os que aqui habitavam eram de uma diversidade extraordinária de expressões culturais e étnicas. Por quê? Por causa desse istmo entre o Mar Jônico e o Mar Egeu, a conexão de um lado com a Itália, de um outro lado com a Turquia, de hoje ou com a Ásia Menor, do passado com toda a variedade. E o canal que foi construído intensificou extremamente o significado da cidade de Corinto, porque se poupava um caminho longo de rodeamento do istmo pelo canal. Do outro lado se deixavam os barcos grandes, se embarcava a mercadoria em barcos pequenos. Vocês veem que barcos grandes não poderiam passar ali. 6 quilômetros de comprimento, 25 de largura. Mesmo na antiguidade, havia barcos mais largos. Então, de um lado, eles deixavam os barcos grandes, embarcavam a mercadoria em barcos menores, se fazia a travessia do canal e na outra ponta, os mesmos barcos jogavam as mercadorias em barcos maiores que prosseguiam. Agora, esse canal teve uma importância muito significativa naqueles dias, porque a alternativa anterior era ir fazer a volta no istmo todo. E por muitas ocasiões durante o ano, o mar era revolto, isso é uma ponta de terra enfiada no meio do mar, o vento passa avassalador por cima, muita perda de carga e de vidas acontecia, de vez em quando catástrofes aconteciam, e mais do que isso, era um tempo muito grande que se despendia nesse processo. Quando o canal foi construído, a cidade explodiu. A cidade que no passado tinha a sua antiguidade, que vem de períodos antiquíssimos, desde o Neolítico,
mas que fora destruída aí por volta de 146 a.C. pelos romanos. Os romanos ficaram com raiva dos de Corinto, porque eles não se associaram aos romanos num determinado empreendimento bélico e militar, e os romanos, com hostilidade, destruíram a cidade inteira. E ela ficou algum tempo, algumas dezenas de anos, inútil, exceto por uma coisa. Você lê acerca disso em 1 Coríntios 9, que são as alusões aos jogos as Olimpíadas, as práticas esportivas nunca cessaram em Corinto, mesmo no tempo em que a cidade esteve destruída pelos romanos. As pessoas vinham de 2 em 2 anos para cá e havia grande competição esportiva, era um centro, era uma Wimbledon de esportes, de modo que mesmo com a dificuldade da cidade antes dela ser reconstruída, você nota isso está impregnado na cultura da cidade, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele usa as imagens de quem corre no estádio, tem que saber como fazê-lo, quem luta tem que lutar segundo as regras, aquele que se esforça para a competição, faça-o com diligência. Ele usa as metáforas esportivas aqui em Corinto, mais do que em qualquer outro lugar, para ilustrar a perseverança do Evangelho, como as pessoas deveriam se dedicar na consciência e na entrega delas próprias ao abraçar a palavra e ao viver a palavra. O fato é que, esquecendo esses detalhes, de que as 2 cartas são no mínimo 4, quem sabe até 5, ou que uma delas se perdeu, na sequência nós temos os temas, que eram os temas relevantes tratados aqui em Corinto. A saber, primeiro tema, você abre aí na primeira epístola aos Coríntios, é Paulo angustiado com a informação que ele recebeu daqueles que eram da família de Clóe, com quem ele tinha muita intimidade, amizade e confiança, e ele diz, porque eu fui informado pelos da casa de Clóe que existem divisões entre muitas coisas. Essas divisões na igreja de Corinto refletiam e ecoavam as divisões na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito bagunçada do ponto de vista da relação. Muito doida a cidade. Por exemplo, a Acrocorinto, que a gente tem aqui na frente, a Acrópole, com o templo de Afrodite, naqueles dias lá em cima, possuía uma quantidade absurda de prostitutas. Eu não estou falando de 1.000, nem de 2.000. Há historiadores que dizem que houve períodos em que prostitutas cultuais ficavam em cima em hordas de milhares e milhares. E, embora elas fossem tratadas como prostitutas cultuais, vinculadas ao culto, à deusa do sexo, do prazer, Afrodite, no entanto, elas não passavam mesmo de prostitutas comuns, o resto era só o invólucro. O que elas queriam era grana e fazer o serviço com quem quer que quisesse. E como aqui também era uma cidade de marinheiros, vocês podem imaginar, era marinheiro parando o barco lá, enquanto os barquinhos menores passavam com a mercadoria, os caras, ó, marinheiro é marinheiro, descendo a ripa aqui em Corinto. A prostituição graçava. Era uma dificuldade enorme para uma mulher de família, casada, ser bem respeitada e bem tratada, porque ela era frequentemente confundida com uma prostituta local. Abordada, sofria bullying, homens chegavam querendo pegar, e a cidade era tão intensa na sua promiscuidade que a palavra Corinto virou verbo. Eu corinto, tu corintas, ele corinta, nós corintamos, vós corintais, eles corintiam. Significando o quê? Desculpa, eu fodo dos
Estar em Corinto era estar num certo bordel com um vício econômico extraordinário e com muitas manifestações culturais e étnicas e cosmovisões diversas de gente que vinha do mundo inteiro com os seus olhares particulares e que aqui encontravam um grande parque de diversões de promiscuidade. Além do que, a intensidade nos negócios e nos comércios era muito grande. E mais do que isso, como eu disse, as prostitutas da Acro Corinto desciam no fim da tarde, lá de cima, aqui para baixo, em hordas e hordas de mulheres, para se prostituírem ou para convidarem os incautos para terem relações com elas em qualquer que fosse o lugar aqui ou nas imediações do templo, lá no alto. Não faltava freguesia para isto. Esse é o ambiente no qual essa igreja é plantada. Imaginem só, Ibiza hoje, de hoje é brincadeira perto da Corinto de ontem. Está bem organizada. Miami de hoje, que está feio o negócio para caramba, ainda é brincadeira perto da Corinto do passado. Era um lugar de devaneio intenso e de promiscuidade imensa. Com mais um agravante, como havia interesses comerciais de um lado e do outro nos mares, havia muito trading de mercadoria acontecendo aqui, havia também muita disputa e muita necessidade de que se levasse as questões ao tribunal. Porque pessoas se entendiam nesse conflito de interesses comerciais, de modo que apelar para a autoridade, para a justiça, para as demandas de natureza comercial era normal e feito com extrema intensidade. Agora vejam, eu já falei aqui de 7 ou 8 pequenos temas da cidade. São os que você vai encontrar na carta. Ainda falta mais um, que é aquilo sobre o que nós ouvimos lá em Laodiceia, sobre os oráculos dos deuses. Ou seja, não havia tempo de suas divindades que não tivessem também os seus oráculos, ou seja, as pessoas que falavam pela divindade, que tomavam alucinógenos, que ficavam dias em estado de êxtase alucinógeno, até que o indivíduo que pagava pela consulta vinha e queria saber, assim como o rei ou o general queria saber se a batalha seria boa, o comerciante também queria saber se o negócio seria bom, se a viagem que ele iria fazer seria lucrativa ou não seria lucrativa, se apesar da época do ano estar tão perigosa assim, ele teria bom termo chegando ao seu lugar. E aí aparecem as línguas estranhas. É onde as sacerdotisas, os sacerdotes, as figuras que pronunciavam o oráculo, a fala divina, a fala do grande, a fala dos deuses, falavam de maneira embolada, e tinha um intérprete para interpretar. Vai, servo meu. Só que naquele tempo não se dizia vai, servo meu, né? Se dizia pode, vá, o empreendimento será bom. Na volta, lembra-te do oráculo que te pronunciou essas palavras e deita aos pés do ídolo a tua consagração, o teu dinheiro. Mas é a mesma historinha que a gente conhece. Muito bem. E tinha mais um outro assunto. No templo de Apolo, se fazia uma quantidade enorme de sacrifícios aos ídolos. Havia períodos no ano, como a gente viu, lá é sobre um festival de gratidão, onde uma parte do animal sacrificado
ficava com o sacerdote, como acontecia também em Israel, no templo. Uma outra parte ficava com quem sacrificava, e ou então ele, se não precisasse daquela carne, vendia no mercado a carne do animal sacrificado ao ídolo, fosse qual fosse o ídolo daquela consagração. A maioria das vezes era Apolo, onde as festas eram eventos comuns. E mais do que isso, eram eventos para os quais a cidade inteira fluía, porque também era uma ótima ocasião para deixar negócios. Se vinha para comer a carne sacrificada aos ídolos, mas rolava muito papo, era um evento de dias de encontro, de conversação, e grandes negócios poderiam surgir daquilo ali, de tal maneira que era muito difícil alguém que morasse na cidade e tivesse interesse em ganhar dinheiro não participar das festas no templo, porque não era uma festa só religiosa, era também uma espécie de expo, que dava uma oportunidade enorme para os indivíduos de diferentes interesses se encontrarem e fecharem grandes negócios. Além disso, aqui em Corinto, houve uma influência pesada acerca do fato, e é psicologicamente bem compreensível esse fato, mas a ênfase era a de que as coisas espirituais não tinham necessariamente nada a ver com o que se fazia com o corpo. Era aquela visão do gnosticismo dual, sobre o qual eu falei lá em Hierápolis, numa das visões de gnosticismo que eu lhes apresentei. E aqui prevalecia a filosofia de tanta proposição, onde todo mundo se entregava a tudo. Quem seria salvo se as ações do corpo implicassem na condenação do espírito? Então é claro que a maioria preferia crer que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Você podia se prostituir como você quisesse, se promiscuir do jeito que desejasse, depois faria uma oferenda a alguma divindade, ou se lavaria, ou se incensaria, ou se purificaria conforme o rito designado, e você estaria limpo espiritualmente. Isto dito, para eles também, essa ideia de ressurreição do corpo, porque o corpo para eles era podre, porque as práticas corpóreas deles era profundamente indigna. Então, se o corpo era todo mal e todo o desejo do corpo era lascivo, que história é essa de que Jesus ressuscitou no corpo, ou que haveria ressurreição no corpo? O corpo não presta. O pensamento para eles serem coerentes com as práticas de vida que eles têm na epístola toda. Porque uma igreja, minha gente, nunca é muito melhor do que a sociedade na qual ela está inserida. Quando eu vejo, por exemplo, no Brasil, o que está acontecendo, a polarização, o ódio, a raiva, o ódio desistiu do diálogo, da educação, de fazer as coisas de maneira ordeira, consensual, conversando, dá trabalho, mas ninguém vai se matando. Enfim, tem uma expressão significativa da sociedade que diz, não, é melhor destruir tudo, metralhar tudo, quem tiver o poder faça isso, vamos recomeçar de bases novas. É um pensamento bárbaro na sociedade. De um outro lado, você tem uma outra polarização que quer colocar nas escolas catequese de crianças do ponto de vista de gênero, por exemplo. Uma criança de 5, 6 anos pode nascer com um mito aqui, mas ela é que vai decidir psicologicamente que natureza de ser ela quer ser, como a gente falou ontem. Aí, esse grupo da polarização de direita odeia o da polarização de esquerda e é vice-versa, se odeia. Esses dois grupos da sociedade brasileira ampla têm menor preocupação de nada, não sou candidato a nada, não leio nada nem ninguém, vivo com as implicações da minha consciência e pratico a minha
sei o que acontece. Eu vejo gente, por exemplo, que diz o seguinte: meu Deus, que homem sábio, que conhecimento da palavra, que graça para falar do Evangelho. Por que ele não fica só contido no texto da Bíblia falando só? Porque quando ele faz a aplicação do princípio bíblico, ele politicamente sempre erra. E sempre vai para um lado que a gente não gosta. Ou seja, quando a gente a implicação daquele aplicativo do Evangelho recai sobre a cabeça deles de modo que eles não gostam. Sejam os da direita, sejam os da esquerda. E nesse dia de hoje, eu sempre apanhei e apanharei até a morte de todas essas ideologias, porque eu sou do Evangelho e não estou neste mundo para agradar a nenhum pacotinho ideológico. Então, na década de 80 eu bati na esquerda como vocês que não estavam vivos, não sabe lá em que alienação estavam, não podem nem imaginar. Era na esquerda que eu bati, na teologia da libertação. Pá! E pá! E eles diziam a mesma coisa: meu Deus, um cara tão compassivo, tão misericordioso, tão solidário, com tantos trabalhos sociais, tão engajado com o próximo, bate na teologia da libertação. Por quê? Do mesmo jeito que hoje, esse pessoal da teologia da violência, da militarização, fica chocado. Eles ouvem o Evangelho, se encantam com o Evangelho da minha boca, mas não suportam o cacete do aplicativo do Evangelho nas vidas deles. Eles gostariam que o Evangelho habitasse um lugar neutro, um outro filosófico dimensional, sem incidência sobre aspectos da vida, ou pelo menos que incidisse só sobre um lado que eles não gostam da existência. Mas são meninos, estão pensando, estão dizendo alguma coisa nova para mim, mas eu já apanhei dos todos os lados e espero que Deus me dê vida para apanhar ainda mais e continuar mantendo o testemunho do Evangelho intacto no meio dessa Corinto na qual nós vivemos no mundo e no Brasil. Porque o Brasil é uma Corinto da pesada. Louco, muito louco. Aí Paulo começa aqui dizendo, primeiro, da divisão do pessoal que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Só uma cidade desse tamanho era cheia de divisão denominacional. A igreja de Paulo, a igreja de Apolo, a igreja de Pedro, e ainda havia aqueles super espirituais que diziam: eu sou de Cristo, estou acima da carne seca. E ao mesmo tempo produziam divisões igualmente horrendas na sua presunção de supremacia espiritual. Quando você vai do capítulo 1 até o capítulo 4, esse é o tema que Paulo trata: desunião espiritual entre eles. Quando a gente chega no capítulo 5, Paulo trata do tema da sexualidade exacerbada e da falta de critérios éticos dos relacionamentos. Ou seja, ele trata de um caso de incesto, daquele cara que levou para a cama a mulher do pai. A gente não sabe se ele pegou a própria mãe ou se o pai dele tinha enviuvado, casado com outra mulher mais nova, bonitinha, gostosinha. E ele disse: pô, papai tá passando bem. O pai deu uma saída de casa e ele pegou a menina e mandou ver. O fato é que ele estava pegando a mulher do pai. E ambos frequentavam o templo, a igreja. Não era um templo, era uma casa. Como vocês sabem, só se pode construir templo no meio cristão depois de Constantino, depois do quarto século. Até então, os cristãos se reuniam em praças, em sombras, em casas, em lugares livres e neutros, que não eram dedicados exclusivamente a nada. Era apenas um lugar de ajuntamento, de eclésia. As pessoas saíam das suas casas e se encontravam num certo lugar, cultuavam juntas, celebravam juntas, partiam o pão juntas e depois voltavam para a vida cotidiana. Sempre foi assim durante praticamente 350 anos. Depois é que nós entramos nessa de construirmos os nossos
templos, a Apolo, a Afrodite, mas já é uma imitação do paganismo, a tal ponto que hoje igreja só é igreja se tiver um templo, de preferência uma propriedade privada dedicada a Deus. É uma loucura, mas é assim mesmo. Então, no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, o que a gente vê é Paulo tratando da questão do incesto. E vocês vejam que ele perde a cabeça, né? Meu Deus, Paulo perdeu a cabeça geral ali. Ele ficou tão irado que ele diz: eu fiquei sabendo desse rapaz que está pegando a mulher do pai. E decidi, declaro e decreto, ainda que eu esteja longe, mas no espírito eu estou perto, eu decreto que esse moço seja entregue a Satanás para a destruição da carne dele. É na carne que ele está pecando? Então, que ele seja destruído na carne, para ver se sobra alguma coisa, para ver se o espírito pode ser salvo no dia do Senhor. Por que eu digo que ele pegou pesado? Porque ele mesmo admite que pegou pesado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele pede perdão. Ele literalmente pede perdão, ele diz: olha, perdoe-no, porque a disciplina que veio sobre o rapaz foi pesadíssima. Alijaram-no de tudo, o amaldiçoaram, e ele mergulhou em profunda depressão. Aí Paulo diz: perdoe-no, acolham-no, para que o mesmo não caia e morra em profunda tristeza. E diz: eu não poderia permitir que isso acontecesse, porque como é que eu vou me alegrar se a minha alegria está em perdoar, se a minha alegria está em incluir, se a minha alegria está em que vocês, em ficando alegres, pela alegria de vocês, eu também me alegro. Se um dia e na outra carta eu disse isso, já agora vos digo outra coisa: que o perdoeis e que venhais a incluí-lo, para que o mesmo não seja consumido por excessiva tristeza. Mas o que aconteceu foi resultado do fato de que o apóstolo Paulo, impressionado com tudo que acontecia aqui, disse: pronto, lá no Corinto entrou na igreja de Cristo. E a reação dele foi aquela, de uma intensidade enorme: vamos entregar juntos para Satanás esse cara. Nunca antes você viu algo assim, e depois disso você nunca mais viu Paulo fazer qualquer coisa do gênero. Mas ali ele fez. No capítulo 6 ele trata de assuntos comerciais, vocês lembram? Quando ele diz: pois eu ouço dizer que há entre vós disputas e demandas comerciais diversas. Por quê? Porque os membros da igreja eram os membros da sociedade, eram pessoas que ganhavam dinheiro com o resto da sociedade. E entre eles achavam que podiam fazer negócios juntos, mas não tinham maturidade. Aí começaram a levar o irmão ao tribunal. Aí como é que você vai depois partir o pão, tomar um vinho em comunhão de amor com alguém a quem você levou ao tribunal em demanda? Paulo disse: se existem essas demandas, por que vocês não chamam um sábio da comunidade para apaziguar as coisas entre vocês? No capítulo 7, ele fala sobre casamento, porque havia uma cultura local. Se o homem é muito ávido por sexo, pega uma prostituta. Alguns de nós ainda nascemos na época em que nossas avós pensavam assim, era até ensinado desse modo: eu só não quero que se apaixone. Mas se for só para descarregar, não tem nenhum problema. Vocês já ouviram essa história por aí. Se não rolar emoção, tá tudo bem. Pode se apaixonar. Capítulo 7 de 1 Coríntios,
você vê Paulo dizendo, olha, o que era bom mesmo é que todos vocês fossem como eu, livres dessa angústia, dessa preocupação, porque os tempos são difíceis. Mas é muito difícil que um homem consiga viver sem mulher. É o que ele diz. Então, se vocês forem casar, casem-se, cada um dê ao outro o que é próprio da natureza. Por isso, a mulher não evite o marido, e o marido não evite a mulher. Ao contrário, ele estabelece um mandamento de sexualidade e prática sexual frequente e intensa. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa das abstinências. Num lugar onde havia mulher se oferecendo para todo lado, o que ele está dizendo, se vocês forem casar, então casem-se e sexuem-se intensamente nas suas vidas, porque do contrário vocês vão casar para fazer abstinência? Vocês não vão aguentar. Paulo é de uma praticidade extraordinária. O melhor era nem casar nessas circunstâncias, mas já que é assim, se casa, casem e tenham sexo. Não vos priveis um ao outro, salvo, porém, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo e exclusivamente para vos dedicardes à oração e outra vez vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aí dá conselhos para a mulher que está mal casada, mulher que se converteu na igreja e já era casada com um maluco de Corinto, pegador de todo mundo, que andava solto por aí, e que chegava em casa embriagado e batia nela, e a tratava mal, e a esmagava. Paulo diz, olha, deixa esse cara. Deus vos tem chamado à paz. Se o casamento não casou vocês e não produz dignidade de relação entre vocês, esse casamento não existe. Então, siga a sua vida. A expressão grega usada por Paulo, quando ele diz que o homem e a mulher, nesse caso, estão livres, quando há esse peso desumano e desigual, ele diz, Deus vos tem chamado para a paz, saiam desse jugo. É praticamente quase a mesma de Romanos no capítulo 7, que diz que pela morte o casamento se invalida. Acaba o casamento quando alguém morre. Paulo também está dizendo, acaba o casamento quando alguém mata, quando alguém oprime, quando alguém esmaga, quando alguém sujeita uma circunstância de profunda opressão. Esse casamento não existe. Porque como sabes, ó mulher, se tu converterás o teu marido. Porque tinha gente que dizia, os judeus especialmente, fiquem casados, porque mulher, ele vai se converter. Paulo tem uma lógica diferente. Como é que tu sabes? Tu podes perder o resto da tua vida sendo oprimida desse jeito. E tu, marido, como sabes se tu converterás a tua mulher? Tu te converteste, mas ela continua a ser uma pagã de consciência cada vez mais diametralmente oposta à tua. E a vida de vocês é uma miséria. Deus vos tem chamado à paz. Aí a gente chega ao capítulo 8 e dá de cara aqui para o templo de Apolo, para as comidas sacrificadas aos ídolos. E o que Paulo diz? Paulo diz, chega na ágora, no mercado, não perguntes a procedência da carne. Porque tinha gente que dizia o seguinte, essa carne veio do sacrifício do templo de Apolo. Aí o açougueiro, o vendedor da carne, ou o dono do animal e agora está vendendo na água, no mercado, podia dizer, eu consegui os deus e a que sobrou eu vim vender. Paulo disse, não faças perguntas, por causa não da tua própria consciência, mas da consciência do mais fraco. Não levantes essa questão. Em relação à tua própria consciência é melhor, porque na prática tudo é carne. E a consagração dessa carne ao ídolo é um problema de quem fez isso e da intenção de quem fez. Não tem nada a ver com a intenção de quem come. E nem está sabendo, além do que, o ídolo não é nada.
Isso é um cara extraordinário. Ele não carregava essa superstição da natureza. Tem gente que diz uma carne. A consagração ao ídolo vai me amaldiçoar, mesmo que eu não saiba, eu posso passar mal. Ai meu Deus, eu comi uma carne ali. Eu acho que foi o demônio de Apolo que está me dando essa disenteria. Qualquer outra coisa. Não. Para Paulo tudo isso era idiotice, era bobagem. Não faça as perguntas, ele diz. Porque todos os alimentos, todas as coisas, tratadas com o olhar da ação de graça, são consagradas a Deus. Porque o ídolo nada é bonito, exceto para aquele que projeta essa expectativa, porque ele não existe. O ídolo é só um fenômeno de psicologia de projeção. Nada mais do que isso. Por isso, o que quer que tu comas, o que quer que tu bebas, bebe com gratidão na presença de Deus, pois todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm. Ninguém está falando que seja lícito ou ilícito, todas as coisas são lícitas. O meu bom senso é que manda ver se é conveniente. Se tem alguém aqui do meu lado para quem o ídolo é alguma coisa, embora para mim eu saiba que ele não é nada e nem existe, mas esse que pensa que o ídolo existe, me vê comendo a carne que eu sei que foi dedicada aos ídolos, passa a me julgar como alguém que pratica um sincretismo, que relativizou o evangelho, e como a consciência dele é fraca, ele vai fazer a mesma coisa, e ele faz, e aí sim, ele sincretiza e introjeta uma percepção equivocada, que começa a corromper a consciência dele. A tua não, mas a dele sim, porque ele ainda é um tolo. Para ele, o ídolo ainda tem um poder que emana energia. Qualquer coisa dedicada ao ídolo fica impregnada com a força do ídolo, como 90% do povo religioso evangélico no Brasil pensa assim. É um povo que tem categorias pagãs, pentecostalizadas, mas são pagãos pentecostais. Mas o ídolo de si mesmo nada é. Se você estiver com fome, passar na esquina, tiver um franguinho fresco, oferecido ali na esquina, e não tiver nenhum crente do teu lado e a fome estiver grande, come, irmão. Dá graças ao Senhor e manda ver, porque é frango, só é frango, não tem nada além de um frango aí. Mas para o crentezinho de mente pagã, pentecostalizada, ele vai dizer, está envenenado. Se você chegar na esquina e o seu pneu furar, já foi a primeira maldição do frango na sua vida. É um negócio horroroso você lidar com ignorância e com atraso. E o pior de todos os atrasos é o paganismo cristão pentecostalizado. É um horror. É pior do que qualquer forma de outra percepção, porque ela vem e é falada em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E vem com o ar de uma profecia, dada em nome de Jesus, que valida apenas as crenças e a pequenez do paganismo, por exemplo, de Corinto e dos sacrifícios do templo de Apolo, ainda nos dias de hoje. Aí no capítulo 11, ele fala da divisão econômico-social que havia aqui. Na ceia do Senhor, que era a festa do ágape, que não é a nossa ceinha de hoje, com esse pãozinho pequenininho, aquele cálicezinho de brincadeira, e aquele vinhozinho de suco de uva. Não, a festa do ágape era uma grande festa. Uma vez no mês, mais ou menos, eles se reuniam todos. Cada um deveria trazer comida bastante para si mesmo e para ajudar outros. Só que a igreja estava economicamente totalmente dividida. Havia comerciantes, donos de muitos bens, de muitas posses. E a maioria muito pobre, de outro lado. Então chegava aquele cara com a mulher dele, com os filhos dele, colocava lá um cordeiro na mesa.
vários potes de vinho, copos bonitos, a mesa à parte. Sentava ao lado dele uma irmãzinha, os seus filhinhos, seu maridinho pobrezinho, sem comida praticamente nenhuma, bebendo uma água ou nem isso, ao lado do irmão. E esse aqui diz: ó Deus, obrigado pela minha prosperidade, louvado seja o teu nome. E ó, traçava o cordeiro todinho, o outro ali passando fome. E não eram 2 horas de reunião, era o dia inteiro de celebração. Paulo diz: é tão chocante, é tão nojento que entre vós há quem se embriague. Prova que o suco não era de uva, não é? Era vinho mesmo, com teor alcoólico. Entre vós, capítulo 11 de 1 Coríntios, entre vós há quem se embriague, ao passo que há quem passe fome. Nessa festa do amor, é uma palhaçada. Por isso ele diz: eu vos dou testemunho, irmãos, de que quando vos reunis, não vos reunis para o melhor e sim para o pior. E descreve essa discrepância nojenta e horrorosa. E conclui dizendo: isso sim, não a festa de Apolo, porque Apolo não é nada, mas Jesus é o Senhor e Rei. Apolo não é nada. Aquela comida lá de Apolo é bobagem, só existe na cabeça do ignorante e fraco. Agora esta de vocês traz juízo, porque vocês se reúnem em nome de Jesus e praticam essas maldades, essa insensibilidade, essa diferenciação perversa. Aí ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, poucos que dormem ou morrem, que vocês lá no fundo sabem que estão pecando contra o próximo. E essa consciência latente de pecado arrogante contra o próximo adoece vocês, se somatiza em vocês, vocês morrem da própria maldade de vocês. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porém, quando agimos assim, de maneira inconsciente, inconsequente e perversa, nós somos julgados pelo Senhor. Essa sim é uma misericórdia de Deus, para que, quem sabe, nós todos não sejamos condenados com o mundo. Aí no capítulo 2 vem a história do oráculo, que começa com a ideia do oráculo. Vejam aí no capítulo 12, do verso 1, quando ele diz: pois eu quero, irmãos, com relação aos dons espirituais, eu quero, irmãos, que não sejais como os gentios, os pagãos. O que ele está dizendo é: nas práticas de culto de vocês, não há diferença entre o modo de vocês se comportarem e aquilo que acontece no oráculo do Deus. A diferença é que vocês não tomam nenhum alucinógeno. Vocês autoinduzem o transe de vocês. Vocês continuam a precisar que em todo culto o oráculo se manifeste. E é tão louco que no meio de vocês, é tão irracional o que acontece no meio de vocês, que há aqueles até que no meio de um transe dizem: maldito seja o Espírito Santo. É o que está dito. Há aqueles que dizem anátemas, que dizem blasfêmias sobre Deus, no processo de dizerem que estão incorporando a divindade. Paulo cria o dom de línguas, e cria em outros dons. Ele mesmo diz: quem me dera vocês falassem em outras línguas tanto quanto eu falo, que eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Mas sem interpretação lúcida, segundo a palavra de Cristo e do Evangelho, a palavra que exorta, consola e edifica, calem a boca, porque aquele que fala em outras línguas não edifica ninguém. Se for genuíno o processo, no máximo ele edifica a si mesmo. Eu prefiro
dizer poucas palavras numa reunião, numa língua inteligível e com conexão, do que falar milhares de palavras em outras línguas, sem edificar ninguém, acostumando as pessoas apenas no transe dos ídolos e dos oráculos. O que Paulo diz é que o culto, o ajuntamento, precisa produzir pensamento, precisa produzir esperança, precisa produzir edificação, precisa produzir decisão, precisa produzir percepção que gere implicações na vida. Do contrário, calem todos. Aí vem aquela questão das mulheres. As mulheres dizem assim, Paulo era um misógino machista. Porque ele dizia, não permito que as mulheres falem na igreja. Por quê? Porque aqui era Corinto. Era um lugar onde tinha mulher profetizando no templo, na esquina, em todo lugar, até dizendo, vem para mim, que depois de me possuíres, tu serás bem-sucedido. Então não se fique pensando que é uma palavra de Paulo às mulheres em geral. Ele está se referindo ao que acontecia aqui em Corinto. E aqui em Corinto havia uma expressão descontrolada do poder feminino em relação a esses desvarios de natureza espiritual, que eram os mesmos que penetravam a igreja, e havia muitas mulheres alucinadas, dizendo loucuras, as mesmas que eram ditas na sociedade secular circundante de Corinto. Só por isso ele está dizendo isso, porque, meu Deus, o cara andava com Priscila. Quando você vê a carta dele aos Romanos, na epístola, no capítulo 16, na saudação final, veja uma quantidade de mulheres que ele menciona. E fala de Andrônico e de Júnias, dizendo os quais eram apóstolos antes de mim. Porque apóstolo para ele é um indivíduo que leva a mensagem de maneira itinerante e a carrega onde ninguém a ouviu. A quantidade de mulheres, mulheres lindas, mulheres santas, mulheres instruídas. A presença de mulheres na vida de Paulo é flagrante e abundante, tanto quanto na vida de Jesus. Agora, aqui em Corinto a circunstância era especial. Você não vê Paulo dizer isso aos Efésios, nem escrevendo aos Colossenses. Aqui, nosso problema é que, como está uma carta depois da outra aqui na Bíblia, a gente fica pensando que é um ensino só. Mas não era uma carta. É igual um cara que chega do meu site e me vê respondendo a pessoas para as quais eu respondo, porque eu sei que aquela pessoa é daquele jeito. Aquela pessoa daquele jeito tem que ouvir aquela resposta. Aí depois vem uma outra pessoa que é de um outro modo, que precisa ouvir de uma outra mensagem por causa do modo dela que é outro. De modo que assim como cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, no Novo Testamento cada carta é uma carta, porque ela é dirigida a um contexto específico. E aqui para Corinto, eu não quero que as mulheres falem na igreja. Aí vem a questão do véu. Lembra? Quero que usem véu. Onde é que Paulo mandou alguém usar véu em algum lugar mais, a não ser em Corinto? E por quê? Por causa das prostitutas lá de cima, da Acrocorinto, que desciam com a cara lavada, pintada e chamativa. Lavada no sentido apenas de estarem expostas, chamativas, tentando ser sedutoras e gostosas. E vinham convidando os homens. Quando aquele mesmo espírito, aquela mesma atitude vinha para dentro da igreja, aquilo era interpretado como oferta. Por isso ele manda usar exousia, que é a palavra para véu, e também é a palavra para autoridade. Eu quero que as mulheres usem o véu, significava dizer, eu quero que as mulheres aí de Corinto façam a representação simbólica e verdadeira de que elas estão sob autoridade.
A autoridade de Deus, as mulheres solteiras, a autoridade do Evangelho sobre elas. E as mulheres casadas, usando o véu, designa em si mulheres que têm marido. Essa era só uma diferenciação de percepção exterior para o resto da sociedade, até para a preservação e proteção da mulher e para o acalmamento do coração do marido, que poderia ficar tomado de angústias desnecessárias. Ele também diz uma coisa importante. Ele diz que isso deve ser feito por causa dos anjos. Vocês lembram disso? Aqui em 1 Coríntios 11. O que manda a gente de volta para o Ararat, para os Benai Elohim e as filhas dos homens. Só que agora, pelo impedimento que foi colocado, esses espíritos, esses anjos, essas criaturas de outra dimensão, não tinham mais o poder de vir e fazer possessão e fecundação. Como diz Pedro e como diz Judas, eles ficaram presos em cadeias eternas para o dia do juízo. E lá em Pedro e em Judas está dito que são aqueles espíritos que corromperam a espécie humana nos dias, daqueles dias do dilúvio. Então vejam só, ele aqui em Corinto diz: vocês não serão mais possuídas daquele jeito que aconteceu em Gênesis 6, mas vocês serão profundamente induzidas e perturbadas. É uma porta aberta para a sexualização, para a erotização, para que vocês, sem perceberem, abram flancos, para que espíritos de natureza perversa aproveitem essas concessões e entrem na cabeça de vocês, fazendo essas emulações que podem ser destruídas. Outra vez para que Satanás não vos tente. Da outra, no caso de 1 Coríntios 7, é por causa da incontinência. Agora é por causa da concessividade. Tem um rapaz que vem aí. Yes, sir. Yes. You have permission for this? Maybe not. You cannot use. The tripod. He's yes. working for What? me. I don't care. So- You have to take permission from Ministry of Culture. Let's take the tripod. Tira o tripé. If the problem is the tripod, Yes, yes. we take the tripod. Είμαστε εδώ πέρα και έχουμε Do you συγκρίνει wanna παντεριά. take the tripod? Πρέπει να έχουν άδεια για το τρίποδο. Α, το τρίποδο. Πρέπει να έχουν Μα άδεια. εδώ, μόλις ήρθε η φύλακας τώρα. É só tirar o tripé, não tem problema. Εγώ αυτές εντολές έχω. Εγώ φυλάκας. Could you talk to her over there for me to Πάμε ένα stop, to λεπτάκι. continue to Ωραία. Ναι, ναι, talk? αυτό τελειώσαμε. Όχι αυτό, σας πω τελειώσαμε. Okay, Thank you very much. No Thank problem. you, thank you. Se o problema é o tripode, a gente já está resolveu. Vamos tirar o tripode. O pessoal vem nervoso por causa de um tripode. Se parece que o problema é o tripode que não faz nada, só dá descanso ao braço, e não a gravação. É uma coisa, o farisaísmo está presente em todo lugar. porteiro tem um tripé desse aí, por isso que ele está preocupado. É, Então, pode ser. só para concluir, minha gente, no fim disso tudo, o que Paulo chega e diz vocês são só crianças. Vejam 1 Coríntios no capítulo 2, quando Paulo diz que tem 3 tipos de pessoas. E até hoje eu não pude conversar com vocês, senão como quem fala com gente carnal. A expressão grega é bonecos de carne. Eu estou conversando com gente só orgânica, vocês só são seres orgânicos. É só isso, dá tesão vocês querem transar, dá fome vocês querem comer, dá uma sede vocês se embriagam. Vocês são os seres de excesso, vocês são gente mais de Corinto do que do Evangelho. Nunca vos pude servir nada que não fosse leitinho e papinha, porque vocês são carnais. E aí já é uma concessão de Paulo para não danar quem aquelas pessoas eram. Porque no contexto antecedente ele diz que existem de fato 2 naturezas. O homem espiritual e o homem carnal, o homem natural. O homem espiritual ele chama de homo pneumáticos, que é o homem que vive do espírito. E
E o homem natural ele chama de homo psíquicos, que é o homem que vive só da alma, da pulsão da alma. Como a maioria de nós, é só alma. E não espírito e consciência. Você veja, você assiste o Papo de Graça, talvez a resposta mais recorrente que eu não aguento mais, me dá vontade de morrer. É do cara que é só alma. Ai, eu acho que Deus me deixou porque eu não estou sentindo Deus. Parece o tal do periquito com a maconha, eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo Deus. Eu digo, cara, desde quando Deus é pra sentir? Eu sinto calor, sinto frio, sinto fome. Deus é espírito. E o meu justo viverá pela fé. Fé não é sentimento, fé não é emoção, fé não é sensação. Fé existe contra a emoção, contra a sensação, contra tudo, se for o caso. Homo psíquicos. Nossa miséria é porque a maioria de nós somos só entes psíquicos. Almais. Só pulsão de alma. Ah, eu namorei um cara que eu amei tanto, me entreguei a ele tão apaixonadamente, ele me traiu. Eu estou numa carência, e você diz, e aí? E aí que no último ano eu dei para 15. Que vai preencher essa carência. Preenche nada, entra e sai, é só isso. E você continua esburacado. Por quê? Porque você é só um ente psíquico. Ai daquele que se entrega a dores psíquicas, a emoções psíquicas, a sentimentos só da alma. A nossa sociedade é uma sociedade psíquica. De homens e mulheres naturais, são apenas mamíferos com uma alma voluntariosa, luxurienta e caprichosa. E é o que designa a nossa sociedade. O culto da nossa sociedade é o culto à pulsão da alma. Por isso a gente vê, por exemplo, na atual ideologia de gênero, outra vez o culto à alma. Porque são coisas que se vai aprendendo pela cultura. E o que é a cultura, senão a soma das expressões das almas coletivas? Paulo disse, eu nunca pude conversar com vocês considerando vocês pessoas espirituais, homopneumáticos. Eu só pude conversar com vocês tratando da alminha e do desvario e do devaneio, e do hedonismo, e do capricho, e das pulsões da alma de vocês. Vocês são uma igreja psíquica. Como quase todas que a gente vê por aí. E os grandes temas da igreja no mundo são os temas de Corinto, são os temas psíquicos e do descontrole, do ciúme, da inveja, da facção, da raiva, do poder, da posse. Eu não pude vos falar como a homens espirituais, porque ainda sois carnais. Aí ele diz, alimento sólido não vos dei a comer, como por exemplo ele deu aos de Éfeso. Como ele deu escrevendo aos romanos, onde ele não estava respondendo uma carta de mimimis, mas falando do significado do Evangelho. Não vos pude tratar, a não ser, na melhor hipótese, para não chamar vocês de homens naturais, que não sabem Deus, que não conheceram Deus, que existem alienados de Deus. Eu admito que tem uma semente de Deus em vocês, mas vocês ainda são completamente carnais.
A conclusão de Paulo, não na sequência do texto, mas na sequência da mensagem, é a que acontece em 1 Coríntios 13. Quando ele diz, olha, até essa coisa de dons espirituais de vocês é carnal. Toda carnal. Porque vocês praticam isso como manifestação de supremacismo, de uns para com os outros. É o pé com o ciúme do olho. É a mão que se nega a ajudar o ouvido entupido. Vocês não são o corpo de Cristo, vocês parecem uma quimera, esquizofrenizado e em luta consigo mesmo. No mesmo corpo que a gente vê, é esse desencontro horrendo, conforme a gente vê. A viagem do homo pneumáticos, do homem espiritual, é a de Coríntios 13. E eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, como o símbolo que retingue. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha o dom a fé de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, num martírio chocante, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua entre os pobres sem amor, tudo isso é oquidão, os pobres agradecem, mas diante de Deus, a minha vida não encontrou nenhuma solução. Amor não é romance, não é sentimento, não é emoção. O amor é paciência, o amor é bondade, o amor é benignidade, o amor é mansidão, o amor é domínio próprio, o amor é não se consumir em ciúmes. Quem se entrega a ciúmes é o homem natural, o homo psíquicos, o homo pneumáticos ama, porque não se deixa consumir pelos apelos da vontade imediata, da posse, do capricho, da possessão, do domínio. O que ele está dizendo aos de Corinto é: a graça de Deus é extraordinária, nos alcançou, mas parou em vocês, não evoluiu, não cresceu. Vocês não são melhores do que a cidade que está em volta. Vocês são pessoas muito mais reprodutoras da doença de Corinto do que reprodutoras de qualquer significado que seja do Evangelho de Cristo Jesus. Ora, se ele disse isso aqui de Corinto, o que ele diz das igrejas que estão me assistindo aqui agora no Brasil? Que são horríveis como a igreja de Corinto, são doentes como a igreja de Corinto. E ainda tinha algo pior. Tinha um movimento forte que não cria na ressurreição. Ele diz em 1 Coríntios 15: eu recebi o que também vos entregou, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, isto, aquilo, e também eu vos recebi o que também vos entreguei. Cristo Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto por muitos outros, foi visto por mais de 500 irmãos de uma única só vez. No fim de tudo e depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido ectrauma, arrancado a fórceps, nascido fora do tempo.
Sem essa esperança, ele diz, a nossa vida é miserável. Ela fica reduzida só do berço à sepultura. Se a nossa esperança em Cristo se reduz apenas a esta existência, do berço à sepultura, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E eu sou um mentiroso que ando pela terra dando testemunho de que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Visto que os mortos não ressuscitam, eu estou inventando uma glória para Deus que é mentira. Mas de fato, Cristo Jesus ressuscitou de entre os mortos, sendo Ele as primícias de todos os que já morreram. E porque Ele ressuscitou, eu ressuscitarei. Não ficarei dormindo no pó da terra, porque quando eu partir daqui, eu parto para Ele. Mas haverá esse dia da reintegração de todas as coisas, onde em corpos glorificados todos nós seremos reapresentados à nova ordem do universo, onde aquele que está sentado no trono, a quem seja a honra, a glória e o louvor, e que tem no Cordeiro, que é Cristo, a expressão exata do seu ser, receberá a glória que nós vimos na ilha de Patmos, no capítulo 5 do Apocalipse. A glória de milhões de milhões, milhares de milhares, ou seja, de trilhões e trilhões de criaturas universais. Por isto eu vivo. Esse é o sentido da minha vida, e se a minha vida não tivesse esse olhar... sinceramente, meus queridos, vocês não teriam nem me conhecido, porque eu caminhei como um pagão devasso. E muito novinho na vida, a precocidade das minhas percepções me levou à conclusão de que a existência era uma bobagem, e a melhor coisa que eu faria era matar-me. Eu não nasci nem para ficar de enrolação na sacanagem. Eu fui fundo nela. Chegou uma hora que eu disse, isso aqui é idiotice. Viver é idiotice, tudo é idiotice. Se novinho eu já não suportava mais, imaginem se eu teria aguentado isso mais tempo em qualquer outra fase da vida. Não dá. O único sentido é amor e a glória da ressurreição. Por isto eu vivo, por isto eu morro, por isto eu dou testemunho. Isto faz o Evangelho ser uma boa nova. E poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O resto é palhaçada. E eu não sei por que alguém se entrega ao que não seja esse caminho sobremodo excelente. Afinal, como disse João, Deus é amor. Aquele que ama é de Deus. Aquele que não ama não é de Deus. E aquele que odeia é do diabo. E nunca conheceu a Deus. Porque Deus é amor. Senhor Jesus, permite que essa palavra superficial, corrida, tenha dado pelo menos uma chave de percepção para cada um. Se enxergar, ver, discernir, entender e divulgar o Evangelho a partir de sua própria vida. Salva-nos de sermos para sempre e exclusivamente esses bonecos crentes de carne, esses seres carnais, só essas máquinas solares e psíquicas, sem o espigão do Espírito. Salva-nos de sermos só esses entes de emoção enlouquecida, sem a luz da consciência do Teu Espírito e do Evangelho plantado em nós. É o que eu te peço, aqui em Corinto, por nós e por todos os que nos veem no mundo todo e nos verão em muitos outros lugares. Que essa mesma palavra fecunde milhões de corações. É o que eu te peço.
Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar a capela? Pode ser. Conhecemos aquele que tem os meus mandamentos? Pode ser, claro. Aquele que tem Os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Adailton aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse lugar que tá aparecendo aí, esse caminho, era onde existia o mercado aqui de Corinto. Nós estamos na antiga Corinto. E aqui era onde tudo acontecia. A vida pulsava aqui. Todos os comércios aconteciam aqui. As reuniões das assembleias do povo também aconteciam aqui. E era aqui que haviam os julgamentos também, quando alguém tinha alguma causa perante o juiz, era aqui nesse lugar. E nós estamos no corredor principal dele. E aí, aqui aconteceu aquele encontro que teve um julgamento de Paulo diante do procônsul por causa do que ele pregava. E foi exatamente nesse local aqui. Ali em cima ficava o governador e aqui embaixo ficava o povo. E quem deveria ser julgado ficava aqui e era apresentado diante do governador. Tem uma salinha aqui que quando alguém tinha uma causa para ser julgada perante o juiz, ele ficava nessa salinha aqui, que obviamente não existe mais, né? Mas seria aqui, esse espaço aqui, ó, que fica na lateral desse local mais elevado, que é o bema, é onde ficavam as pessoas que aguardavam pela chegada do juiz para apresentar as suas causas diante dele. E era aqui que o julgamento acontecia, julgamento das causas, de qualquer demanda que alguém tivesse. E aqui, ó, bom, não dá para mostrar tudo não, porque é muita coisa, é só para dar um gostinho só. Ou seja, aqui são as ruínas da cidade. Isso aqui que eu vou mostrar agora, aqui nessa direção aqui, ó, aí onde estão aqueles, acho que dá para vocês verem, dois rapazes, é a rua principal que dava acesso à cidade de Corinto. Então, quem chegava no mar iria entrar na cidade por essas ruas aqui, essa rua especificamente. Então, que é essa que vai... Ops. Só que eu vi o comportamento dele, eu não gosto. Então, o pessoal vinha do mar, chegava por aquela rua e trazia toda a mercadoria aqui para esse local que é chamado de Ágora, que é o local do mercado, onde tudo acontecia. Seria como se fosse o centro da cidade. Bom, é isso. Deixa eu voltar lá pro grupo, porque eles estão indo e eu estou indo. Quer dizer, não estou indo ainda não, estão recebendo instruções lá. Ainda tá ao vivo aqui. Oi, gente. Deus abençoe vocês. Vou encerrar aqui então, gente. Valeu.